Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 10. O número 666 na profecia apocalíptica. Pergunta 175. Quais as vossas considerações sobre o número 666, que João Evangelista afirma ser o número da besta? Ramatiz. Sempre vos fazemos sentir que os profetas são visionários desprendidos do tempo e propensos ao exagero da realidade. Eles superexcitam-se pelas próprias visões e sofrem imensas dificuldades para enquadrá-las no cenário objetivo do mundo das formas. João Evangelista foi também um profeta altiloquente, e podereis identificar-lhe o tom épico na poesia dos seus relatos. Extirpando-lhe os detalhes demasiadamente fantasistas, há no Apocalipse de João, significativo conteúdo lógico e sensato. O número 666, atribuído à famosa besta, na era do Anticristo, significa o desregramento geral em todas as esferas da vida humana. É uma identificação de ordem sideral, um diapasão vibratório, uma relação esotérica, que identifica graficamente os acontecimentos em vias de realização, por parte da direção superior. A grafia numeral 666 é apenas a figura visível, mais perfeita, para identificar um perigoso estado espiritual coletivo, no plano físico. É um sinal psicofísico na humanidade, em que o plano sidéreo assinala a maturidade de um desregramento nefasto à ordem geral. O número 666 forma um binômio sidéreo. Uma equação no cientificismo cósmico, que assinala o tempo em que o sentimento perigoso das paixões já atinge todo o gênero humano. Vemo-nos na impossibilidade de fornecer-vos uma explicação absolutamente a contento da compreensão humana, porque isso requereria o conhecimento, de vossa parte, de muitas noções preliminares da ciência sideral, que são facilmente assimiláveis no plano dos desencarnados, mas dificultosamente compreensíveis aos submersos na encarnação. É um número que se refere exclusivamente ao reinado da besta e do anticristo, e tem ligação fundamental com o Apocalipse de João Evangelista. Embora tenham surgido, qual um surto epidêmico, antes e depois da destruição de Jerusalém, muitos outros apocalipses menores, tais como os hebraicos, os de Esdras, de Baruque, e outros, a besta, o anticristo, e o número 666 são colunas vertebrais das visões de João Evangelista, porque revelam o momento psicológico que estáis vivendo atualmente. Pergunta 176. Que quer dizer a expressão de João Evangelista? Quem tem inteligência calcule o número da besta, porque é número de homem. Ramatiz. Ele assim se expressa, porque a relação principal do número 666 é para com o homem, e não para com a natureza. Quem revelará o sinal da besta será o próprio homem. Mas é necessário que não identifiqueis com esse número o homem unidade, porém o gênero homem, ou seja a humanidade. Trata-se do desregramento psíquico geral, nas criaturas reencarnadas, que é denunciado pelo número 666, correspondente à vibração que se ajusta perfeitamente a esse estado de coisas. O Apocalipse de João abrange o conjunto humano terrícola no fim do vosso século. Não se entende com o homem isolado, nem com qualquer instituição à parte. Pergunta 177. E qual é o sentido das palavras? Quem tem inteligência, calcule o número da besta. Ramatiz. Repetimos-vos. O número 666 assinala o ritmo vibracional perigoso à sobrevivência do ambiente moral humano. Ele repercute no astral, em torno da Terra, como uma notificação sideral que anuncia o clímax de saturação magnética, prejudicial ao campo consciencial humano. Usando de uma linguagem rudimentar, diremos que o número 666 registra no manômetro sideral a pressão máxima e perigosa da caldeira das paixões humanas. É uma agulha que indica que o vapor violento do psiquismo desregrado ameaça explodir a caldeira, ou seja, a linha de proteção à harmonia do conjunto planetário. Necessitaríamos lecionar-vos complexo tratado de numerosofia sideral, para que pudesseis compreender esse fenômeno em toda a sua plenitude,
pois só é entendível pelos desencarnados conscios dos seus deveres espirituais. O sinal gráfico 666 que, para o mundo humano, significa um simbolismo cabalístico, para nós é um verdadeiro detonador psíquico, que revela o momento psicológico da transformação definitiva da humanidade terrena e do seu orbe. Pergunta 178. Entretanto, a maioria dos exegetas estudiosos do assunto afirma que o anticristo é um homem, mas diabólico, e que por isso o seu nome terá de se ajustar ao número 666, identificador da sua pessoa. Que nos dizeis? Ramatiz. O número 666 não se refere a um só homem, embora a vossa humanidade tenha feito inteligentes adaptações e cálculos que o ajustam a vários caudilhos, ditadores e reformistas de destaque. Os católicos atribuíram esse número a Luciano, o apóstata, a Maomé, a Lutero, a Calvino, a Voltaire, a Baconini e outros que não lhes eram simpáticos. Em contraposição, os protestantes, os espíritas, os esoteristas e outros somam os algarismos romanos existentes em cada título do Papa e também formam com êxito a equação 666, com cada um deles. Os povos escravizados também conseguiram achar o número 666 no nome de Napoleão. Através de muita paciência, ajustes, substituições inteligentes e contribuições hábeis, tem sido possível encaixar o 666 na soma das letras que formam os nomes de quase todos os personagens que revolucionaram ou revolucionam o vosso orbe e criam situações adversas. Nota: vide a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, ditada a Chico Xavier, capítulo 14, trecho, Identificação da Besta do Apocalipse, em que o autor espiritual atribui ao Papa da Igreja Romana a equação 666 da besta. Pergunta 179. Mas há que considerar que o nome de Hitler, que realmente significou um flagelo em nosso mundo, ajusta-se extraordinariamente ao número 666. Basta acrescentar-se o número 100 à ordem numérica das letras do nosso alfabeto, e fazer a soma das que compõem o nome de Hitler, para obtermos com surpresa o total 666, atribuído ao nome do Anticristo. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz. Já vos dissemos que o Anticristo não é um homem. É o conjunto das forças adversas que atuam contra o Evangelho, tanto na Terra como nos planos adjacentes e invisíveis, ao passo que Hitler é apenas o sobrenome de um homem, e que também o é de seus parentes e ancestrais que, nesse caso, também seriam o Anticristo. Há que considerar que os prepostos de Deus não cometeriam tão grave injustiça, porquanto nem todos os parentes de Hitler foram responsáveis pelas sanguinárias tropelias da guerra nazista. Desde que procureis com atenção novos ajustes do número 666 a outras criaturas, sereis inúmeras vezes surpreendidos com várias contradições, em que centenas de conquistadores, reformistas sangrentos, e líderes anarquistas de todos os tempos, e piores que Hitler, não se enquadram nos cálculos sibilinos do número citado. Ao mesmo tempo, muitos instrutores religiosos e almas já santificadas em missões crísticas, na Terra, poderão ter seus nomes ajustados ao número fatídico e se tornarem identificações da besta e do anticristo. Isso prova que o número 666 não se refere a um homem ou instituição à parte, porém ao gênero humano, ou seja, à degradação da humanidade. Pergunta 180. Hitler não merecia, porventura, que o número 666 se ajustasse ao seu nome, como um identificador de suas qualidades despóticas? Ramatiz. Hitler foi uma cópia moderna de outros líderes guerreiros do vosso mundo, como sejam Aníbal, Átila, Alexandre, César e Tito, Saladino, Gengis Khan, Napoleão, o Kaiser, e muitos outros, que foram mais ou menos inescrupulosos. Esses homens são produtos do clima psicológico do vosso mundo, que é alimentado pela própria humanidade, a se digladiar pelo interesse nos proventos decorrentes dos conflitos humanos. Se os demais homens houvessem revelado, também, propensão para o crime, o desregramento e o ódio racial, Hitler não passaria de um infrator comum das leis, punível pelo próprio Código Penal do seu país. A sua ambição, vaidade, cobiça e ódio racial
contagiaram gradativamente o seu povo, tomado assim de entusiasmo com as novas perspectivas de glória e de lucros inesperados. As nações adversas ao regime nazista, embora constrangidas pelo incômodo da guerra, eram agrupamentos de outros homens também movidos por vários interesses racistas ou particulares e que, então, procuraram tirar o melhor partido do conflito. Desde o mais humilde soldado até o comando superior, nasceu o júbilo pela esperança de uma promoção de posto. Desde o negociante mais modesto, até o assambarcador de gêneros alimentícios, todos tinham os olhos fixos no provável lucro fácil, que poderia advir da situação anormal. Em cada cérebro humano vibrou uma esperança de vantagem. Cada homem, em lugar de se mover para o equilíbrio e facilitar as coisas para o bem comum, alimentou imediatamente a ideia de acelerar a guerra. O comerciante escondeu a mercadoria ou elevou o seu preço. O jornalista atiçou a ira mental e excitou o ódio entre os racistas de todos os povos. Os religiosos de cá e de lá realizaram reuniões de súplicas ao seu Deus, para que seus irmãos de outros países fossem derrotados, por serem seus inimigos. Nos próprios países pacíficos ou distanciados do conflito armado, os descendentes ou parentes dos povos em luta sofrem a desforra dos desonestos, dos prejudicados, dos ambiciosos, ou dos enciumados com o estrangeiro, que progride na pátria alheia. Então, depredam seus estabelecimentos, suas casas, roubam-lhes os haveres, insultam, agridem e os humilham em público, sob o disfarce de sadio patriotismo. Na realidade, os líderes guerreiros apenas abrem as comportas das paixões represadas pela humanidade, que está sempre sedenta de violência e de iniquidade. A presença de Átila ou de Hitler, no vosso mundo, é apenas um produto exigido pelo atual conteúdo humano em efervescência. Comprova-se essa realidade pela facilidade com que eles sempre encontram clima eletivo, para dar visão às suas idiosincrasias doentias. Enquanto isso sucede, Jesus fica esquecido, e seria passível mesmo de nova crucificação, em estilo moderno, se, aqui estando, tenta-se condenar os desatinos dos moradores do vosso orbe. Por isso, tanto são responsáveis perante o Pai aqueles que desencadeiam as guerras, como todos os que contribuem mental e moralmente para o clima do conflito, mesmo que estejam afastados dos campos de batalha pela massa de água do oceano, ou tentem manter-se, sob a máscara da paz. Quantos subalternos ou mesmo simples admiradores de líderes belicosos surpreendem-se dolorosamente, ao desencarnar, verificando que as suas culpas ainda são maiores que as dos seus ídolos, por se haverem excedido na prática de iniquidades, aproveitando-se da responsabilidade dos seus comandantes ou do nome de suas doutrinas extremistas. Hitler não pode ser a tradução do símbolo da besta ou do anticristo, porque ele apenas representou o combustível para uma fogueira, de cuja construção todos participaram de um modo particular, trazendo sua contribuição daninha ao espírito de paz tão desejado. Os homens do vosso mundo, além de não viverem em paz consigo mesmos, ainda dão alento a pensamentos belicosos em todas as esferas da atividade humana. Por isso, um líder guerreiro, ao fazer eclodir uma guerra, nada mais faz do que dar liberdade a uma paixão silenciosa e tenaz, na alma de toda a humanidade. Só quando entre vós imperar realmente o Evangelho do Cristo, é que os Átilas, os Hitlers, ou os Césares, serão aí considerados como surtos perigosos de patologia belicosa, que requerem imediata internação em sanatórios, em lugar de representarem símbolos libertadores ou grandes celebrações guerreiras. Pergunta 181. Dissestes há pouco que, se procurássemos com atenção, chegaríamos a encontrar instrutores ou líderes religiosos cujos nomes se ajustam perfeitamente ao número 666. Ser-vos-ia possível citar ao menos um nome respeitado ou santificado, que se enquadrasse no número em questão. Ramatiz. Basta fazerdes com o nome do iluminado Krishna, esse grande instrutor hindu, um dos mais consagrados líderes crísticos, o mesmo que já fizestes com o nome de Hitler, e encontrareis também o tão discutido número 666. Lembrai-vos, depois, da vida magnificente e messiânica de Krishna, e terminareis compreendendo que o número 666 não pode ser ajustado a um só homem ou a uma instituição isolada, mas à própria humanidade desregrada.
Nota. Valor das letras: A 100, B 101, 62, D 103 e 104, etc. Hitler. H 107 e 108, T 119, L 111 e 104, R 117. Soma: 666. Krishna. K 110, R 117 e 108, S 118, N 113, A 100. Soma: 666. Pergunta: 182. Se assim é, não haverá um outro número que, contrariamente ao que se dá com o número 666, identifique alguma coisa boa na Terra? Ramatiz. A semelhança do que se dá, com esse algarismo, há determinadas palavras que servem para registrar outras vibrações e ritmos de caráter contrário. A palavra A1 representa iniciaticamente o sentido sagrado que os orientais dão à vibração do alento cósmico da Trindade na própria unidade. É uma expressão gráfica, mas vibracional, sonora para os humanos, que melhor lhes recorda a expressão trifásica do universo. Quando os iniciados pronunciam o vocábulo A1, ligados por uma mesma vibração mental, que ele provoca como um mantra sagrado, sentem em torno de si a modificação vibratória da atmosfera psíquica, que se eleva e se expande para além das fronteiras do entendimento comum. A consciência espiritual abrange então área mais vasta, sob esse tom sidéreo, que vibra do próprio alento respiratório e sonoro do eterno manifestar divino. Por analogia, embora precária, poderíamos dizer que o número 666 é o sinal gráfico vibracional da tonalidade contrária à dinâmica ascensional do espírito. Pergunta: 183. A fim de melhor podermos atender a qualquer interpelação futura, poderíeis dar-nos explicações sobre se há algum número, cuja significação seja oposta à do sentido maléfico do 666. Ramatiz. O número 3, por exemplo, tem relação com um ritmo peculiar, qual seja o do princípio universal alquímico, como o enxofre, o sal e o mercúrio. Os três reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. As três forças da própria natureza: ação, reação e inércia. O número 4 também tem sua importância, pois identifica outros movimentos importantíssimos dos planos siderais da Terra: o ar, o fogo, a terra e a água. Os estados da matéria: o sólido, o pastoso, o líquido e o gasoso. As quatro estações: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Os 4/4 da lua: nova, crescente, cheia e minguante. As quatro grandes raças: a vermelha, a preta, a amarela e a branca. Os 4 pontos cardeais: norte, sul, oeste e leste. Afora outras inúmeras significações que não cabem na exiguidade desta obra. Particularizaremos, entretanto, a significação do número 7, o número perfeito e sagrado, segundo Pitágoras, cuja importância já é destacada na descrição feita pelo Gênesis, que enuncia: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, o que implica em se considerar o número 7 como o remate perfeito, a palavra definitiva. Em toda estabilidade de absoluta importância, no vosso mundo, o número 7 é fundamento característico. Os 7 dias da semana. As 7 cores fundamentais do espectro solar. As 7 notas da escala musical. Os 7 dias de cada fase da Lua. Os 7 planetas astrológicos. Também figura no simbolismo e identifica conjuntos de alta importância. Os 7 degraus da escada de Jacó, ou seja, a ascensão espiritual pelas 7 esferas que envolvem a Terra. Os 7 sábios da Grécia, simbolizando os 7 sentidos humanos do homem do futuro. Os 7 pecados mortais, e as 7 virtudes teologais, que definem a esquerda e a direita do Cristo. Reservando para outro capítulo, uma exposição mais completa da significação do número 7, lembramos-vos desde já que esse número identifica uma vibração boa. É uma nota, um sinal criador bom, como é o ritmo setenário na criação. Pergunta: 184.
Pressupomos que o número 666 ainda há de identificar novos acontecimentos no decorrer deste século, de vez que a profecia apocalíptica deve cumprir-se nestes últimos anos. Não é verdade? Ramatiz. À medida que decorre o século atual, vem crescendo a atmosfera provocadora da vibração global degradante, que o número 666 identifica em grafia humana. Reparai que as paixões recrudescem e se multiplicam dia a dia, sob um misterioso impulso de dentro para fora. Há como que um detonador invisível, que baixa as vibrações costumeiras e subjuga os invigilantes e os anticrísticos, agrupando-os num estado muito aproximado do homem das cavernas. O magnetismo grosseiro avoluma-se na Terra e superexcita o vosso psiquismo, tentando apossar-se do comando tradicional da consciência espiritual superior. Provindo de uma fonte interior, torna-se afim com a maioria da humanidade, que então se sente bem na degradação e se identifica pela sua escória psíquica. Sob esse clima fluídico viscoso e profundamente subversivo, muitos seres parecem revitalizar-se e se atiram decididamente a todas as degradações e prazeres viciosos da carne, atendendo docilmente a esse magnetismo estranho. Mas, enquanto a maioria se degrada voluptuosamente, sobrevive uma minoria crística e inteligente, que se serve de suas energias salvadoras e vigorosas, para transformá-las em força criadora, construtiva e protecional, aproveitando-a em favor do próximo e sublimando-a para o serviço exclusivo do Cristo. Esses são os poucos escolhidos, entre os muitos chamados, que sobre a energia telúrica do vosso mundo fazem florescer as rosas, enquanto os imprudentes só colhem a cicuta. Sob aparente coincidência, que os estudiosos do hermetismo já descobriram, a órbita do astro intruso, cuja aproximação já vos predissemos, revela o significativo número da besta, ou seja, 6.666 anos-terra, para um circuito completo em torno do seu núcleo, que faz parte de outro sistema. O fatídico número 666 está representado nesse astro higienizador, que deverá proporcionar o clima psicológico para a definitiva seleção espiritual da humanidade e profilaxia do vosso orbe, na trama do juízo final. É um planeta cuja missão cabalística o torna um detonador da atmosfera da besta e do anticristo, prevista com sagacidade por João Evangelista, quando adverte, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Quem tem inteligência calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número dela é 666. Pergunta 185. Qual a interpretação da afirmativa de que a besta imprimiu um sinal na testa ou na mão dos seus subordinados? Ramatiz. Sempre serão equivocadas todas as interpretações que ultrapassarem o sentido exato de que a besta é a representação do instinto animal pervertido. Não se trata de ferretear a mão ou a testa de quem quer que seja. Qualquer ação do espírito sobre a carne está ligada a duas manifestações distintas. A da testa, que é o símbolo do pensamento que cria, e a da mão, símbolo da ação, que materializa na forma a ideia criada no cérebro. Aquele que se degrada sob a imposição das paixões inferiores, adora a besta e a sua imagem, que é o desregramento. Portanto, o sinal da besta ser-lhe gravado na testa, pelo mal pensar, e na mão pelo mal agir. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 11, intitulado A Queda Angélica e a Ação Satânica. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.